A alfabetização estagnou no Brasil entre os anos de 2014 e 2016. É essa a constatação da Avaliação Nacional de Alfabetização divulgada pelo INEP no fim de outubro. Dos mais de 2 milhões de alunos entre 7 e 10 anos que fizeram o exame do ano passado, apenas 45,27% obtiveram um nível de proficiência considerado satisfatório para leitura. Para comentar esses dados e as medidas que o governo federal anunciou para tentar mudar essa realidade, nós recebemos aqui no estúdio a professora Rosa Maria Manzoni, coordenadora adjunta na área de alfabetização e letramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do estado de São Paulo. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que me é tão caro, que é alfabetização e letramento. Bom, começando a falar então sobre esse conceito, né, de alfabetização e letramento, ainda é preciso formatar uma visão mais clara sobre o que é a alfabetização e o letramento, professora? Sim, eu sinto que é necessário, inclusive nas aulas de graduação que eu tenho, né, no curso de pedagogia que eu atuo, trabalho com alfabetização e letramento, e também eu vejo a necessidade de aclarar esses conceitos nos cursos de formação continuada que eu tenho atuado. O que acontece é que, assim, muito equivocadamente, as pessoas entendem que a alfabetização é para a vida toda. E aí nós encontramos alunos no Fundamental 2, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, com problemas sérios de alfabetização. Se entendidos esse conceito, que ele deve começar, ele tem uma idade, não uma idade para começar, mas ele tem um ciclo para terminar, que atualmente está marcado para o 3º ano do ensino fundamental. Né? Então, o conceito de alfabetização que eu entendo que deva ser aclarado, ele perpassa, na verdade, por 2 conceitos, né, alfabetização. O primeiro conceito, ele abrange a técnica da escrita, a aquisição da escrita, a passagem de um sistema sonoro, temporal, que é da fala, para um sistema gráfico, espaço-direcional, que é na escrita. E para isso a criança tem que aprender a fazer essas correlações de um fonema e o seu respectivo grafema. Então, esse é o primeiro conceito que nós trabalhamos de alfabetização, né? A técnica da codificação, da decodificação, que nós chamamos a parte mais mecânica da alfabetização. E o segundo conceito de alfabetização vem ao encontro desse primeiro, que é a atribuição de sentido àquilo que ele lê, àquilo que ele escreve. Então, atribuir sentido, a expressão de sentido, né, para aquilo que ele lê e para aquilo que ele escreve. E a partir disso, a gente já associa o conceito de letramento. Então, o letramento também é entendido equivocadamente pelas pessoas como sendo só dar sentido. Não, o letramento são as práticas sociais que o sujeito alfabetizado tem em resposta às demandas sociais da prática da leitura e da escrita. Então, o que a gente prevê apesar de ser conceitos distintos, mas eles são indissociáveis que aconteçam no processo de alfabetização. Porque se a criança não estiver preparada, fazendo a decodificação e a codificação da língua escrita, né, de um código, vamos dizer, oral para um código gráfico, ela não vai conseguir estabelecer essas práticas socialmente. E, por sua vez, a prática não vai ser escolarizada se ela não tiver essa aquisição da técnica. Então, são 2 fenômenos distintos, mas inseparáveis, indissociáveis. Então, não entender que a alfabetização é para a vida toda. O que é para a vida toda é o letramento. E a partir do momento que a gente vai se apropriando desse código, dessa escrita, vai se estabelecendo uma intimidade maior com a leitura, com a escrita e, obviamente, o comportamento social dessas 2 práticas, eles vão se assentando e vão dando condições do sujeito agir socialmente.
Nesse sentido, professora, os dados divulgados pela avaliação mostram que mais da metade dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental apresentam um nível de insuficiência na leitura. E há cerca de 5 anos, né, o MEC lançou o PNAE justamente para desenvolver essa área, né? Como você avalia essa ferramenta, né, na questão da alfabetização? O PNAE, ele foi lançado realmente em 2013, foi a primeira edição do PNAE com ênfase em alfabetização e linguagem. 2014 foi a ênfase em alfabetização e matemática e depois, nos anos subsequentes, mais em nível de interdisciplinaridade. O ano passado, inclusive, o foco foi com a ANA, né? A Avaliação Nacional da Alfabetização. E é um programa muito grande, ele envolve, dentre os programas que foram lançados pelo MEC, né, para atacar o fracasso da leitura e da escrita, o Pacto, né, o PNAE, ele é um dos maiores, que abrange o Brasil todo. E por ser maior, muito grande, a gente às vezes perde um pouquinho o controle, não é? Mas, como eu disse ainda há pouco, a alfabetização, ela é um complexo, é um fenômeno de natureza complexa e multifacetada. Então, eu penso que a grande contribuição do PNAE para esse processo da alfabetização é justamente mostrar essas facetas que envolvem o processo de alfabetização. São várias áreas, né? Como, por exemplo, a psicologia, a sociolinguística, a psicolinguística e a própria linguística, né? Que é responsável para fazer essa transferência do oral para o escrito. Então, cada uma dessas facetas estudam a alfabetização de um ponto de vista diferente, né, no seu ponto de vista, e não congrega essa integração com outras áreas. E o Pacto, ele vem justamente para tentar mostrar ao professor alfabetizador essas diversas áreas, de conhecimento que envolve a alfabetização e tentar encontrar uma teoria adequada da alfabetização, de como que o aluno vai estabelecer essa relação de um som com o seu respectivo grafema. E ela também um programa que tentou mostrar essa natureza complexa que, para poder alfabetizar, envolve dois sistemas de língua, o sistema oral e o sistema escrito, e cada um desses sistemas tem a sua especificidade. Então, mostrar que a escrita não é o reflexo da fala e por sua vez, quando a criança vai estabelecer essa relação, ela vai identificar regularidades e irregularidades da língua. E isso mostra uma dificuldade e perpassa, toda essa questão que eu estou falando, perpassa pela formação do professor. Então, o Pacto, ele vem para ajudar os professores a entender essa complexidade e essa multifacetada, essa visão, essa natureza multifacetada que é a alfabetização. Mas fica difícil de você controlar um programa da grandiosidade do Pacto, né? Que, muito embora tenham esses dados que você tenha falado, no resultado de 2013 para 2014, a gente teve assim um avanço, um percentual no avanço da aplicação do programa. Não tive acesso ainda aos dados da ANA nesse ano, então eu quero me eximir de falar desses resultados nesse momento, mas assim, nas edições passadas a gente teve um aumento, sim, desses índices. E esses índices, Leire, envolve habilidades, na verdade um conjunto de habilidades de leitura e de escrita que a criança, até o terceiro ano do ensino fundamental, nos anos iniciais, ela está em processo de desenvolvimento. E o escrever envolve a questão do pensamento, né? Quando a criança está escrevendo, processos de pensamento estão sendo ali denunciados naquela grafia. Então, no meu modo de entender, eu acho que ainda falta
a contribuição do pacto em ajudar a articulação do pensamento e da linguagem, que são duas funções psíquicas em que envolvem diretamente a arte do escrever e a arte do ler. Então eu penso que ainda há muito por fazer. Se não tivermos formação de professores adequadas, pode ter o programa que for, que não vai funcionar. Então eu acredito muito na formação do professor e acredito sim na formação continuada, mas uma formação que realmente seja continuada e não que tenha o compromisso de substituir aquela formação inicial. Então eu penso que o pacto, não quero fazer aqui uma avaliação nem laudatória ao pacto e nem derrotista. Ele é mais um programa que foi lançado pelo governo, que tem aí uma parceria com o governo federal, estadual, municipal e as instituições de ensino superior, justamente onde que nós entramos, a instituição de ensino superior, na formação desses professores, dando noções de pesquisas, onde exatamente está a falha da educação, na alfabetização, e dando condições para que esses professores superem essas falhas teórica e metodologicamente. Então o pacto é mais uma iniciativa nessa tentativa de derrocar aí esse fracasso da leitura e da escrita, mas com certeza não é o salvador da pátria. Professora, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, tá?